Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra classe de língua espanhola, terceira série, e aqui com vocês, professora Estefânia. Mas antes, vamos dar um oi ao Paulo. Olá, Paulo! Seja bem-vindo à nossa aula. E agora, vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Aqui! Compreender a partir de textos de diferentes gêneros os verbos que expressam opinião e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero textual estudado. Reconhecimento de tempos, aspectos, modos verbais com relação ao seu propósito. É isso aí. E vamos lá? Vamos reflexionando. Conheces lugares assim? E aí, adoro esse lugar. Vocês já conheceram um lugar assim? Imaginem, olha que horror, pessoal. É pneu, é garrafa, é latinha, é balde cheio de água. Por Deus, e uns mosquitinhos ali bem felizes. Vamos a seguir. Há peligros que se podem identificar em la imagem? Para la salud, ¿consigue imaginar algunos cuidados con los peligros apontados? Para a sua saúde, você consegue imaginar algum cuidado com esses perigos aqui que estão aqui? Na imagem? Há perigos que podem se identificar na imagem? Com certeza, né, pessoal? Vamos a seguir? A dengue, esse é o perigo. Seguindo, e esse mosquitinho? Vocês conhecem? Como que é o nome dele? Conoces el Aedes aegypti? Sim, nós conhecemos, é muito falado, tem campanha sobre isso, sobre os cuidados que nós temos que ter nas nossas casas, no nosso quintal. Pero, ¿hay como evitar este peligro? ¿Qué acciones podemos practicar para disminuir el riesgo de contágios? Qual que é a ação que a gente pode ter no nosso dia a dia para diminuir os riscos desse contágio? Vamos a ver. A saber, miramos algunas sugestiones. Primeira imagem. No le hagas lugar al dengue. A sacar los cacharros chicos. A sacar, a tirar os lixos, cacharros, lixos. Não faça um lugar para dengue. Próximo. Aqui ele está explicando. Saca de tu pátio cacharros e recipientes que não podem acumular água. La prevenção depende de todos. Certo? Uma coisa interessante, vocês têm cachorro em casa? O pote do cachorro que tem água, tem que lavar, sempre lavar com água e sabão. Tem pessoas que deixam lá uma semana, só coloca água. Não, observem pequenos detalhes. De acordo? Vamos a seguir. Los síntomas. Quais são os sintomas? La dengue puede manifestarse de manera leve, moderada, grave, dengue hemorrágica. Los síntomas son la respuesta del cuero al virus transmitido a los humanos a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, que también puede transmitir la fiebre amarilla, el virus Zika y el chikungunya. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. ¿Y tú? A pensar. ¿Sabía los graves problemas acometidos con esta enfermedad? ¿Conoce los síntomas de la dengue? Vocês sabem os graves problemas dessa doença? Vocês conhecem os sintomas da dengue? Ojo, chicos, vamos a ver. A saber, los síntomas del dengue clásico. Síntomas leve o moderado. Fiebre alta de 39 grados a 40 grados de inicio brusco. Dolor de cabeza, dói a cabeça. Dolor de músculos, huesos e articulações, dor nos músculos, nos ossos e nas articulações. Náuseas e vômitos, dolor detrás de los ojos. Dói atrás dos olhos, imaginem. Aqui, parches enrojecidos e com picazón en la piel. Prostração, debilidade. Dolor abdominal generalizado, pequeñas hemorragias en las encías, orina y órganos del sistema digestivo.
Vocês verem, né, o problema dessa picada desse mosquito, que a gente pode se cuidar, a gente pode evitar cuidando do nosso quintal. De acordo? A saber, agora a gente vai ler um relato, tá? Uma pessoa que teve esse diagnóstico. Hay tratamiento, pero es importante del diagnóstico rápido. Vamos a leer un relato. La segunda vez le diagnosticaron dengue hemorrágico. Sangraba mucho, siempre tenía que ir al hospital a cauterizar. Era mucho peor, pero duró menos tiempo. No creo que pudiera tomarlo, si durará tanto como el primero, dice. Certo? Então, a gente leu esse relato. Sangrava muito, sempre tinha que ir ao hospital cauterizar, era muito pior, mas durou menos. Não acredito, não creio que pudera tomar sem durar tanto tempo como o primeiro, certo? Então, o diagnóstico foi rápido. Ahora, identifica en el fragmento del relato una expresión que indica opinião e justifique seu exemplo. Ou seja, a gente vai conversar, eu estou fazendo meu relato, mas eu tenho uma palavrinha que expressa a minha opinião. Qual será? Vamos a ler. La segunda vez le diagnosticaron dengue hemorrágico. Sangraba mucho, siempre tenía que ir al hospital a cauterizar. Era mucho peor, pero duró menos tiempo. No creo que pudiera tomarlo, sin durará tanto como el primero, dice. Leiam e observem qual palavrinha expressa opinião. Espero vocês até daqui a pouco. E aí,
aí, chicos e chicas? Encontraram a palavrinha que expressa uma opinião? Vamos a ver? Aqui. No creo que pudiera tomarlos. Tomarlos si durará tanto como el primero, disse. Qual a possibilidade de resposta? Em esse caso, agora eu vou explicar. No creo indica que a pessoa que relatou opina, juzga, supone algo, né? Não creio. Então, aqui é uma expressão, né, que é de opinião que nós vamos aprender hoje. Vamos a seguir? Compreendendo. Verbos que expressam opinião. Há outros verbos que indicam opinião. A ver, não é só lo creo. Gustar, preferir, tener, soportar. Lo que es importante con la interpretación y comprensión de la lectura conseguirá identificar quando há opinião. Sim, é pelo contexto. Não quer dizer que tem esse verbo aqui, gustar, pronto. É um verbo, expressa opinião. Não, você tem que ler e pelo contexto identificar se é uma expressão de opinião. Outros verbos. Encantar, horrorizar, aguantar e muito mais. Muito mais outros. Então, a mesma coisa. Leia o texto, observe pelo contexto. De acordo? Outros verbos. Gustar, horrorizar, preferir e aguentar. Aqui é os mesmos verbos, mas eu vou dar uma explicação. No me gusta, nos gustan. No aguanto más. Me molesta. Me horroriza ou horrorizan, né? Porque aqui, ó, o gustan, gusta e gustan, horroriza e com N no final é porque, dependendo do que eu gosto, se o que eu gosto tá no plural, eu vou usar gustan, tá? Se o que me horroriza está no plural, eu vou usar com N, horrorizan, ou sem o N se tiver no singular. De acordo? Aqui, preferir, encantar, tener, soportar. Prefiero, no me encanta o me encanta também. Me encantan los bailes de flamenco. Me encantan los bailes de flamenco. Agora eu vou colocar no singular. Me encanta el baile flamenco. Les tengo um ódio. No soporto. De acordo? Atividade 2. Agora vamos para a atividade. Sobre o tema dengue e todas as enfermidades, que te parece esta imagem? Miren la imagem. Que opinas? Para a produção pode usar um dos verbos destacados. Gustar, preferir, encantar, horrorizar, tener, soportar, aguentar. Vocês vão olhar esse lixo todo aqui e vão colocar agora a opinião de vocês usando esses verbos de expressar opinião. De acordo? Espero vocês até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, escreveram aí a opinião de vocês? Usaram os verbos de opinião? Vamos a ver, seguindo. Aqui. No me gusta saber que... no me gusta. Saber que as pessoas não cuidam de seus hogares, dos seus lares, e que tiram a basura em terrenos baldios, se conviertem em el principal criadero del mosco transmissor del dengue. Tá? Aqui foi minha opinião. Eu não gosto das pessoas que não cuidam dos seus lares e que jogam lixo nos terrenos baldios, que esse lixo se transforma a principal criação desse mosquito transmissor da dengue. De acordo? Vamos a seguir-se compreendendo. Indiferencia é opinião. Dar, saber, importar, pensar, traer, venir. Indiferença é opinião? Este assunto me dá igual. Esse assunto me dá igual. Me dá igual. Não, tudo bem. O que você acha disso, Stefania? Me dá igual. Me dá lo mismo lo que piense. Também, me dá o mesmo que você pensa. Indiferença. Me dá lo mismo. Me trae sin cuidado. No me interesa saber nada. No me importa para nada. A mí eso ni me va ni me viene. Não me va nem me viene. Também expressa indiferença. Acordo? Bueno, a pensar. Vamos a leer. Hay maneras de prevenir. Para reducir los casos de dengue, algunas medidas son fundamentales como eliminar los criaderos de mosquito Aedes aegypti, es decir, recipientes com água estancada, né? Eliminar, joga fora, tem água parada, joga fora, cuidar com os vasinhos de planta lá, que fica aquela aguinha parada. Utilizar pantallas protetoras em portas e ventanas, né? Utilizar aquelas portas para evitar, não sei se vocês já viram aquelas portas que tem uma redinha assim, que o mosquito não entra. Evitar zonas endêmicas, evitar as zonas que têm essa produção, essa criação, tá todo mundo pegando dengue naquele lugar, você tem que se cuidar. Utilizar repelentes de mosquito específico, repelente. Bueno, já que nós lemos aqui as maneiras de prevenir, agora vamos para a atividade 3. Assim mesmo, há muita gente que não busca a prevenção com ações aparentemente simples. Como te sientes delante de este problema? Utiliza verbos variados para produzir 3 frases que expressam tua opinião. Miren, gustar, preferir, encantar, horrorizar, tener, soportar, aguentar. Cuidado com o vocabulário ofensivo, tá? Então, gente, agora vocês vão utilizar esses verbos e vão criar essa frase, como você se sente diante desse problema. De acordo? Expressa a sua opinião, aproveita aí. Espero vocês até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, produziram as frases de vocês, utilizaram os verbos de opinião? Vamos a ver, então, aqui umas sugestões. Prefiero dedicar más tiempo en cuidar del platito de los floreros para que el agua no permanezca allá. Foi o que eu falei para vocês, né? Prefiro dedicar mais tempo para cuidar dos pratos, das flores, das plantas, para que a água não permaneça ali por muito tempo, tá? Me gusta saber que los amigos y familiares cuidan para no criar el mosquito Aedes aegypti. Me gusta, eu gosto, né? De saber que os amigos e famílias cuidam para não criar esse mosquito. De acordo? Então, chicos, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que os verbos que expressam opinião, com cuidado de observar as pessoas no discurso e tempo, né? Conhecemos os verbos de opinião. O léxico, com a leitura e estudos de textos sobre saúde, compreensão e interpretação de leitura. E produzir frases que expressam opinião, que concordam, não concordam ou se fazem indiferentes. Então, por hoje é só. Hasta la próxima classe.